Bom dia, alunos do terceiro ano. Então, vamos começar a nossa aula da semana. Olha, vocês irão assistir ao vídeo aula, por quê? Se você não assiste e pega só este início do roteiro de atividades, você terá dificuldades para responder, tá? Então, não deixe de assistir. Depois que você assistir, com calma, você sim vai responder as páginas 90, 92 e 99, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, as atividades da página 90. O que devo saber para responder estas atividades? Olha só, para responder as atividades da página 90, nós temos que compreender um pouco sobre a chegada dos portugueses às terras que hoje formam o Brasil. No ano de 1500, os portugueses chegaram aqui, olha só. Quem foram os primeiros moradores do território que hoje forma o Brasil? Olha aí esse pessoal da imagem. Tem uns moradores aí. São os indígenas, tá? Então, são os índios, Eles receberam estes nomes de índios porque os portugueses queriam chegar às Índias para comercializar produtos. Olha só, eles utilizavam as caravelas e as naus. Olha só eles aí. Nós podemos perceber pela imagem que a cultura é diferente, Até hoje nós temos tribos indígenas que permanecem com a cultura do ano de 1500. Então, os moradores das terras que hoje formam o Brasil, antes de se chamar Brasil, Porque este nome não foi criado pelos índios, eram eles, os índios, tá? Os índios tupis. Esses aqui são os tupis, tá? Os primeiros que tiveram contatos com os portugueses. O que os portugueses perceberam sobre esses moradores aqui da terra? Perceberam que a cultura deles era bem diferente, que eles não eram cristãos, tá? Então, eles não acreditavam em Cristo. A cultura deles é voltada para a natureza, então eles têm vários deuses e também uma forma diferente de se enfeitar, uma forma diferente de acreditar. Então, os portugueses influenciaram a cultura dos indígenas, tá? Então, a partir do momento que os portugueses chegam aqui, nas terras que hoje é o Brasil, eles começam a dominar os indígenas e a impor a sua cultura. Podemos perceber que os indígenas estão, assim, só observando, não estão fazendo nada de mal, estão só observando, estão sendo gentis no primeiro momento. Sabe por quê? Os índios não sabiam que os portugueses estavam ali querendo as riquezas daquele lugar, querendo morar ali, transformar ali em um lugar deles. Tanto que eles já colocaram uma cruz aí, e fizeram uma missa. Essa aí foi a primeira missa realizada no Brasil, que hoje é o Brasil, que ainda não tinha esse nome. Depois disso, quando passou o tempo, os portugueses começaram a escravizar os indígenas, colocar eles para trabalharem, para realizar serviços em troca de quase nada. Os que não aceitavam eram até mortos, Sofriam muito, viviam aprisionados. Olha aí a obra do Debré, Jean-Baptiste Debré. Ele representou aí a escravidão indígena. Olha, capataz cuidando de escravos índios. Então, a gente pode perceber o domínio português, sobre os indígenas. Então, galerinha, aquela explicação vai servir para responder a página 90, tá? Lá na página 92, vai falar sobre a cultura africana,
sobre os povos africanos, né? E para responder essa atividade aqui da página 91, primeiro você tem que ler uma historinha que está lá na página 91. Tem uma criança africana e tem o vovô dele. Aí o avô vai contar pro neto como que era a infância dele. Olha só, depois que você lê o texto, aí você vai compreender melhor essa atividade. O que está pedindo aqui na 1? Você vai fazer no caderno um desenho do avô, quando era menino, lá no lugar onde ele morava. Tá? Então, para fazer este desenho, você tem que ler o texto da página 91 e essas informações que eu destaquei aí para você, ó, que está no seu livro. O avô do menino vivia em uma aldeia com uns 20 casebres, umas casinhas. Os casebres formavam uma roda em volta do grande baobá. Olha a imagem do baobá, ó. Na África. Esta árvore aí, ó. Entendeu? Ele andava nu e descalço. Ele vigiava as cabras e carneiros tocando flauta. Ele fazia bonequinhos de argila. Todas essas informações da 1 está lá no texto. Fez a leitura? Prestou bastante atenção? Aí você faz o cabeçalho no seu caderno, né, e coloca a página a qual se refere à atividade. Aí sim você faz o desenho, tá bom? Seguindo todas as descrições que estão aí presentes lá no texto e também aí nesses quadrinhos da 1. Combinado? Então prestem bastante atenção nos detalhes e representa essa história, essa infância do avô do menino lá que está contando no texto, tá? Na infância dele. Olha, continuando falando sobre os povos da África, primeiro assunto, nós vamos falar sobre os povos do deserto da África, tá? Depois, nas próximas aulas, a gente vai falar de outros povos, tá? Então, hoje será apenas sobre os povos do deserto. Olha, do seu lado esquerdo, eu coloquei aí o mapa da África. Olha, ele é enorme. Cada divisão aí, cada cor, você pode perceber que está bem colorido. Cada divisão é um país, né? Porque a África é um continente. E dentro desse continente, eu tenho vários países, tá? E do seu lado direito, tem a imagem do deserto. Tá? Então, estão nas páginas 97 e 98, vai falar sobre os povos do deserto. Olha aqui, eu coloquei aqui a visão geral de todos os continentes. Então, a África é enorme. A África está perdendo só para a América e para a Ásia. Então, ele é o terceiro maior continente do mundo. Então, ele é enorme. Devido ao seu tamanho, também nós podemos perceber que são diferentes culturas dentro deste país. Olha só, os povos do deserto vivem em tendas. Olha só as tendas, nesse formato aí, ó. E as tendas geralmente ficam próximas aos oásis, né? Os oásis são aqueles lugares do deserto em que se tem água e vegetação, que tem as plantinhas. Também nesse texto, no livro de vocês, vai falar sobre os tuaregues. Os tuaregues são os povos mais antigos do deserto do Saara, na África, tá? Então, os tuaregues, eles vivem assim, em tendas próximas dos oásis, tá? E também, os tuaregues, além de morar próximos aos oásis, eles ficam próximos onde passam as caravanas. Olha aí as caravanas. As caravanas com os dromedários. E esses dromedários levam mercadorias de um lugar para outro. Então, é assim que eles compram as mercadorias, né? Através das caravanas. Olha, uma tradição dos homens, né, é de cobrir o rosto com um lenço azul. Tá? Então, os tuaregues já é habitual, é algo comum, os homens cobrirem o rosto com um lenço azul. Tá? Então, vai ter uma pergunta sobre isso aí, tá? Presta atenção.
Vamos diferenciar os dromedários dos camelos. Olha, aí na África, no deserto da África, utilizam-se mais os dromedários, né? Ele é utilizado como transporte, como você pode ver nas outras imagens. Eles são rápidos e olha só, eles caminham até 18 horas sem parar. Olha que interessante. Então, eles são bem resistentes, né? Então, ajuda bastante no transporte no deserto, né? Porque para andar no deserto, só sendo forte mesmo como dromedário. Olha o camelo. O camelo, ele é mais lento, porém, ele carrega mais peso, tá? Mas ele é utilizado mais na Ásia, não no continente africano. Olha a diferença de um detalhe físico. Os dromedários possuem apenas uma córcova, que é esse morrinho que tem nas costas, né? Quem não sabe o nome fala que é um morrinho, mas é uma córcova. Então, os dromedários possuem apenas uma córcova, são rápidos e caminham até 18 horas sem parar. Os camelos possuem duas córcovas, né? E carregam mais peso. Porém, o mais utilizado pelos africanos no deserto são os dromedários. Ok, meninos e meninas? Então agora é só resolver as atividades, combinado? Então tá bom. Quando terminarem, mandem foto para mim. Tchau, até nossa próxima aula.